Olá, irmãos, a graça e a paz. Nós tivemos um atraso hoje de 1 hora, porque nós estávamos voando para casa e é uma viagem um pouco longa e não havia como gravar no meio do caminho. E gostaria então de compartilhar com os irmãos nosso pão da vinha de hoje. E usando o texto aqui ainda do início de Mateus, a partir do verso 23 do capítulo 4, a Escritura diz: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu dei um título diferente para esse nosso devocional de hoje. Qual que é o momento de contar a sua história? Qual que é o momento de fazer uma avaliação se a sua vida está valendo a pena? Se você está vivendo ao máximo, aproveitando o seu tempo ao máximo, maximizando todo o seu potencial, vivendo os seus sonhos ao máximo. Qual que é o momento de escrever uma biografia? Algum tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, eu ouvi que o Justin Bieber estava soltando a biografia dele. Ele estava escrevendo a biografia. Ele tinha acabado de sair da adolescência e estava soltando a biografia. Qual que é o momento da gente contar a nossa história? E por que que isso é importante? Porque é o momento que você vai avaliar se a vida está valendo a pena. Se está valendo a pena viver. Se a existência está valendo a pena. Se no balanço de erros e acertos, equívocos, falhas, quedas, e fruto, vitória, conquista, avanço, se o balanço é positivo. E Jesus podia fazer essa avaliação, a biografia dele podia ser contada em vários momentos, né? Nós acabamos de passar aqui pelo momento do deserto. O momento do deserto, eu diria que é o momento mais crítico, porque você tem a palavra, você tem a unção, você tem a visão, você tem o método, você tem o seu norte, entendeu o propósito, você tem a bússola, o seu norte, mas você não tem nada para mostrar. Tem fruto nenhum, a palavra não se manifestou, Deus não parece ser fiel, Deus parece ser uma incógnita, Deus não teve a oportunidade de demonstrar sua fidelidade ainda, você não tem nada concreto, nada palpável, mas você já percorreu um longo caminho. Você deixou seus pais, você deixou sua terra, você investiu, você entrou no propósito de Deus, você foi lá para João Batista, onde ele estava, pagando o preço de ter encontro com ele no deserto, num lugar ermo, e ser julgado pela multidão que está te vendo. O que esse cara está fazendo aí? É outro trouxa que está descendo o batismo de João, esse fanático, esse lunático maluco. E Jesus já tinha pago vários preços. Mas até o momento do deserto é um dos momentos mais difíceis, porque você já deu muito, você já fez muito, mas não tem nada para mostrar. Eu lembro de um momento como esse, em que, depois de ter servido muitos anos na igreja onde nós crescemos, quando eu falo muitos anos, a nossa juventude, da adolescência à idade adulta, eu dei tudo, literalmente tudo, todo o meu tempo, o melhor da minha vida, o meu coração, sem receber salário, sem nenhum tipo de expectativa de reconhecimento humano. Dei tudo. A igreja fez algumas campanhas financeiras para construir um prédio de educação religiosa, depois outra campanha, duas campanhas para construir o templo lá, o prédio de reunião deles. Eu dei tudo, literalmente, tudo que tinha valor. Abri minhas gavetas, vasculhei as minhas coisas, minhas estantes, tudo que valia alguma coisa eu dei, eu entreguei. Fiz seminário, parei minha vida, fomos treinar líderes, fomos
fazer discipulado, e depois de vários anos em que a gente tinha dado tudo, teve um problema na igreja, um pastor questionou a liderança do pastor principal, e houve como que um arremedo de divisão na igreja. Nós fomos acusados de estar de conchavo com o pastor auxiliar contra o pastor titular, me tiraram do presbitério, me colocaram no banco, enfim. E as irmãs espirituais estavam tendo visões, né? E uma delas teve a visão de que a igreja era uma grande panela e tinha uma porta pequena para entrar na panela, e eu estava na porta da panela controlando quem entrava e quem saía. A outra visão era que o Aloísio era um bode com chifres e saía um veneno da boca dele que contaminava toda a panela. E por aí ia. Eu lembro no dia de Natal, era realmente dia 25 de dezembro, ia ter um culto na igreja, eu cheguei e as pessoas viravam a cara para mim. Depois de ter feito tudo. Sabe o que Deus me falou? Falou, eu te plantei nesse lugar como raiz, com raízes profundas e troncos largos, e muitos galhos e muitas coisas vão surgir a partir de você. Você deve permanecer. Eu não queria ficar lá, porque aquele era o meu deserto. Mas Deus mandou ficar porque tinha propósito ali. Isso foi, na verdade, eu era noivo da Valneides, foi em 87, final do ano. A gente ia se casar, 88, no início do ano. A gente ia se casar em março, em abril, 23 de abril. Sabe, não era aquele momento a hora de fazer nenhuma avaliação. Não é momento, às vezes, você fazer avaliação no momento que você está vivendo. Mas também não é momento de fazer avaliação no meio do caminho. Jesus estava aqui, a Bíblia diz que ele curava. Multidão já estava seguindo, mas grande e numerosa multidão, no meio dos quais as pessoas endemoniadas com problema espiritual, os lunáticos com problema psiquiátrico, alma, mente, e os paralíticos com problema físico, eram todos curados por ele. Talvez esse pudesse ser o momento que um biógrafo poderia querer contar a história de Jesus. Também não está completo. Sabe, o momento de contar a história não é o momento também de grande aplauso, dos confetes, o grande momento em que as pessoas começam a louvar a sua maturidade, a sua influência, sua fama, o seu fruto. Qual é o momento de avaliação? Sabe, o momento é quando acabou a história. O momento é quando nós vamos receber da boca de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. Essa é a única biografia que conta. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você é tentado a avaliar a sua vida no momento que você está vivendo agora. Eu vou te falar, não entra nessa fria. Não entra nessa cilada do inferno, do diabo. Porque você não tem ainda todos os elementos para avaliar se você foi um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom líder, um bom filho. O momento não acabou ainda. Então, o momento da biografia, o momento da análise, às vezes o diabo te pressiona para fazer uma avaliação se a sua vida está valendo a pena, nesse momento em que você está vivendo agora. Eu vou te falar, para com isso. Então, o momento de escrever a biografia, fazer a avaliação e questionar se a vida está valendo a pena, porque isso nos leva à depressão, à tristeza, à melancolia, à autocrítica pesada e muitas vezes injusta. O momento não é no deserto, o momento não é quando as primeiras multidões estão chegando, o momento não é na transfiguração lá em Mateus 17, quando você está rodeado de glória, mas está na montanha ainda. E finalmente, o momento é muito menos o momento da cruz, quando você deu sua vida pela sua causa. Quando você entregou tudo que você tinha, seu dinheiro, sua juventude, o seu vigor, seus cabelos ainda negros, o seu vigor físico, os melhores anos da sua vida, os melhores feriados da sua vida, e parece que a coisa ainda não chega para um bocado de gente, especialmente para amigo injusto, sabe? As pessoas mais injustas são, muitas vezes, os seus melhores amigos, que se tornam
os amigos de Jó, que eles te avaliam na base dos interesses deles. Não espere por isso. Não é momento de contar a sua história ainda. Não é momento de contar a sua biografia. Não é momento de fazer avaliação nenhuma e nem análise nenhuma. Deixa o Senhor contar a sua biografia, porque ali vai ser justo. E Ele vai te falar: muito bem, servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. Sabe, descansa em Deus. Vai desfrutar da graça. Vai desfrutar do momento que você está vivendo. Vai viver o máximo. Maximiza o tempo, juventude, potencial, oportunidade, dinheiro, recurso, que você possa viver nesse máximo para Cristo, sem se preocupar se está valendo a pena ou não. No meio do caminho, não é a hora de fazer essa análise nem de escrever essa biografia. Um grande abraço a todos. Estaremos juntos novamente amanhã para o nosso Pão da Vinha.